sente sabendo que por trás de você tem um monte de nerds? O que o Michel Teló disse quando te levou na sorveteria? Ai, se eu te pego? Arthur, eu quero me livrar dos meus CDs. Se eu te der 20, você vende 4 pra mim? Ai, gente, pelo amor de Deus, peraí. Fala galera, tudo bem? Então, está começando mais um Hora Bolas, aqui direto da WA Studios da Avenida Paulista. E eu, Luciano Varela, estou aqui junto com meus parceiros de mesa. Pastor, fala pastor, tudo bem? E aí, gente, você não sabe, mas ele errou umas 4 vezes essa abertura, a gente conseguiu fazer. Hoje eu estou intimidado hoje eu estou intimidado. E também nós temos a nossa musa, Babi. Fala, Babi. Fala, gente, e aí? Nossa, você tá ruim hoje, hein, amigo? O que aconteceu? Hoje eu estou enrolando. É porque é um amigo que está hoje. Nosso convidado é um amigo pessoal, parceiro, que eu gosto muito. Então, Pois é, mas assim, o sobrenome dele eu não entendi, não. Não entendeu? Não, eu não entendi. Então, por isso, eu já estou enrolando a língua para falar o sobrenome. Sim, é da onde esse sobrenome? É suíço? É da onde? É russo? A gente pergunta sobrenome para ele. difícil. Me fala uma coisa, você gosta de cantar? Eu canto e encanto. Ah, isso a gente sabe. Que você encanta, tudo bem, mas o cantar eu tô meio que na dúvida, hein? O cantar é ruim. É ruim, né? Dá ruim. Mas eu já tentei a carreira como música, não sei se você sabe já. Não. Põe a minha música aí, por favor. Ai, meu Deus, pastor do céu, onde nós vamos parar, pastor? Pode isso? Não pode. Não pode, né? É melhor não, né? Não podcast. Inclusive, eu acho que eu vou ver se eu posso ir lá gravar uma... Era funk, não era? música, né? Era funk que Gravar você gravava, um funk, alguma coisa. Vai que ele deixa. Porque o pastor, que é o único músico aqui nessa mesa é o pastor, que eu só sei tocar campainha. Não. Nosso convidado também é músico. Não, mas estou falando de nós, porque eu só toco campainha. A Babi canta muito bem, pelo Embaixo jeito, do né? chuveiro. E o homem aqui toca bateria. Pelo menos alguém sabe alguma E coisa. cantava uma única música. Em toda a minha carreira de música, eu cantei era Surfing Birds. Mas já tá na nossa frente. Thrashman. Já tá na nossa frente. Ô, pastor, quem é o convidado de hoje? Diga aí. Então, ele é um cara que, assim, hoje nós vamos falar de música, mas assim, um cara que conheceu todos os lados da música. Lá dos primórdios, daquela época do disco de vinil, da fita cassete, de sonho de ter uma rádio pirata, assim, de ter uma banda. Que é isso. O cara, assim, tudo que a molecada hoje não conheceu, esse cara conheceu lá atrás. Só que esse cara foi se reinventando, renovando, e assim, hoje ele é simplesmente dono da quinta... Ó, que desafinada! Da quinta empresa em volume de música do mundo. Esse cara é simplesmente inacreditável. Pronuncia o nome dele agora. Arthur Fitzgibbon. Fitzgibbon. Fala, Arthur, muito obrigado. O Fitzgibbon é artístico. É artístico, assim, né? Não tem como copiar. Não então, tem. o Fitzgibbon, ou você vai sofrer bullying na escola, ou então você vai ser alguém famoso na vida, vai ser embaixador da Terra quando tiver invasão alienígena, alguma coisa assim. Mas o problema não é falar, Babi, o problema é escrever. Não, eu quero nem ver você escrever o Fitzgibbon. Putz, nem Mas da onde pergunta. você tirou? É o que? Vamos lá, na verdade é inglês, o meu avô era inglês, ele lutou na Segunda Guerra e terminou esse processo, ele veio para o Brasil e aí decidiu implementar a família Fitzgibbon no Brasil. Ou seja, se tem um Fitzgibbon no Brasil, é parente direto. Acabou. Não, eu nunca vi ninguém com esse sobrenome. Mas não é imponente? Sim, eu queria ter um nome, imagina, Babi. Quando eu ligo para as pessoas, assim, gente boa, eu falo, pô, é o Arthur. Ah, pô, Arthur. Quando eu quero meter banca, é o senhor Fitzgibbon. Putz, a pessoa caga das É o calças. doutor Fitzgibbon, não é? Aí você... Doutor! Eu vou começar a Fitzgibbon, usar essa, cara. PhD já tem, mas agora eu vou começar a usar doutor, Fitzgibbon cara. abre qualquer porta. Imagina você, se não conhecer o Arthur, o cara meteu um Fitzgibbon desse, imagina você a caricatura de uma pessoa dessa, cara. Não, aí quando eu fico mais doido ainda, eu começo a falar inglês, cara. Aí a galera fica louca. Aí fica louco. Arthur, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu que Obrigado agradeço. por aceitar nosso convite aqui. Com certeza. Fala. E deixa eu Mas te fala o ninho de mafagafos, você. Duvido Uma você acertar agora. Ixi, deixa pra lá. Enquanto ele fala isso, chega um pouquinho mais perto do microfone pra falar. Oi, voltei aqui, arrumei. Muito Tá vendo? obrigado. Corrigindo Pronto. no ar, hein? Ó aqui, que coisa. Não, pra quem a gente é macaco velho já nessas coisas, tá tudo certo. Ele Vambora. começou ontem, ele começou ontem. Eu comecei ele aprende. ontem, não tem muita coisa pra contar. Falando em começou, como que você começou a carreira de música, assim, foi com banda, né? Como que começou tudo, assim, a música na sua vida? Olha, Babi, eu sabia que eu ia trabalhar com música desde os 7 anos de idade. Sabia.
Sabe? Assim, vamos se entregar um pouquinho aqui, né? Em 83, eu recebo de presente, quando eu tinha 7 anos de idade, no meu aniversário, uma fita cassete de um álbum chamado Voo de Coração, do Richie. Para uma criança de 7 anos que só ouvia Balão Mágico e afins, aquilo mudou minha vida de uma forma assim, de ponta cabeça. A partir daquele dia, eu sabia que eu ia seguir alguma coisa na música. Eu não sabia o quê, porque 7 anos a gente não sabe nem comer catota direito, mas eu queria fazer alguma coisa com música. E desde aquele dia eu comecei a prestar atenção em tudo de música. Então eu lia ficha técnica, eu gravava nomes. Então, sem querer, eu acabei direcionando minha vida inteira para o mercado da música. Aí eu fui entender que eu não tinha muito talento, comecei para a parte do business e daqui segui. Você lembra de quem que é hit? É isso que eu ia Menina Veneno. Meia-noite assim. no meu quarto. Esse é o inspirador da carreira. Beijos, passos. E eu já tive a chance de contar isso pra ele. Então é muito foda. Então vem daí a minha paixão. Aí quando começo a faculdade, eu começo a montar, a produzir programas em rádios comunitárias. Que é assim que a gente chama hoje, né, pastor? Antigamente era pirata. Pirata. Não, piratas, que é isso? Nunca. Não, nunca. Imagina, era contra a lei isso Gente, aí. mas eu gostava de uma rádio pirata na época que eu era mais novinha. Mas o governo não gosta. Não, mas eu A gostava Anatel porque não gostava tocava muito, axé. não. Aí eu gostava da rádio, porque tocava axé. É que agora é mais que organizado no 87,5, mas naquela época você chegava em qualquer dial, então causava uma dor de cabeça danada. Aí fiquei fazendo um tempo rádio pirata, nesse tempo também na faculdade eu comecei a produzir e participar de festivais de música, só que amadoramente. Ou seja, informalmente. Em paralelo, eu fui trabalhar na GM, na Ford, Banco do Brasil, tipo, engravatado mesmo. Até eu descobri que não era o que eu queria. Consigo entrar em gravadora nos anos 90. Entro quando era Polygram, pouco depois a Polygram foi vendida para a Universal. Fico na Abril Music, onde conheço o meu grande amigo Luciano Varela. Muitas histórias. Passo por EMI, monto minha gravadora em 2005, monto minha rede de rádios, que era Double D. Quebro as duas empresas em 2010. Depois eu vou fazer a gestão da Quarup. E aí a gente tem essa ideia doida em 2011 para 2012 de distribuição digital de música, de futuro, de streaming. E a gente monta um NPM numa garagem em 2012. E cá estou. Mas você falou assim que eu trabalhei em gravadora, vai ser Express, você né? gravadora da época do vinil e da fita cassete, assim. É isso aí. Como que foi a chegada do digital nas gravadoras? Vocês que estavam lá dentro desprezavam, isso aqui não vai dar em nada, isso aqui vai... Como que foi essa? Então, eu era moleque. Então, moleque, a gente é teimoso, a gente acha que sabe tudo do mundo. Eu conheci o algoritmo MP3 em 97. Eu não tinha nem começado a trabalhar em gravadora. E eu achei a coisa mais fantástica do mundo. E fui ler, fui entender o que era aquilo. Eu falei, cara, isso é a revolução completa. E ali eu já me joguei de cabeça no digital. E achava estranho que em gravadora a galera demonizava o MP3, por exemplo. Tem um livro maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, que se alguém tiver a chance de ler, chama Como a Música Ficou Grátis, que dá 3 pontos de vista sobre essa revolução digital. Ou seja, tem do cara que criou o algoritmo MP3 e por que ele deixou gratuito o código. O segundo ponto de vista era de um cara que trabalhava em gravadora, numa fábrica de CDs na época, e ele muqueava ali dentro do sapato, jogava tudo isso na internet para pegar reputação e vender CD pirata. E o terceiro ponto de vista, que era o mais legal, que era das gravadoras, que fizeram a pior coisa possível. Elas simplesmente começaram a processar as pessoas que baixavam música. E eu já via isso como... As gravadoras fazendo isso como uma abominação. Eu lembro de, nas gravadoras, as pessoas tratarem isso como caso de polícia, bandidagem mesmo, saca? E eu falava, mas porra... E era aquela todo época que negócio baixar uma legal. música era uma coisa de horas, né? Que você baixava, ficava lá o negócio... Você baixando. tinha que ter todo um esquema. Você tinha o Kazaa, o Rapid Share, você tinha o IMX, você tinha o próprio Napster, nasceu daí. Você tinha que saber mexer. Senão você baixava e falava, nossa, o novo álbum do Metallica. Aí você baixava lá, era um vírus que fodia com o teu computador. Pode falar palavrão? Pode, né? Mas é assim, tipo, você falou que processavam as pessoas que baixavam. Então, assim, por exemplo, mas, assim, quem baixava na época, você era molecada, um moleque, um nerd. Era assim, você tinha que saber mexer com o computador. Aí que você tinha um lance de entrar depois da meia-noite para um pulso só, porque não tinha internet Wi-Fi, cara. Era terrível. Nossa, era. Aí a galera baixava em Real Audio, que era uma qualidade piorzinha. Então, assim, não era para todo mundo. Mas quando chega um Napster e fala,
agora é para todo mundo, que foi 2002, aí a casa caiu. Eu lembro de determinada gravadora que eu trabalhei em 2001, 2002, 2003, que se falou que isso era caso de polícia, as pessoas tinham que ser presas. E é mais mesmo. Aqui no Brasil, saca? E eu falava, putz... Aí eu já começava a ficar desanimado com gravadora nessa época. Nessa época eu já falava. E artistas, né? O Metallica comprou uma briga enorme contra o Napster na época, né? De vários artistas, assim, né? Ó, uma lição que eu aprendi, porque junto com tudo isso também eu comecei a lecionar em faculdade e universidade, cara. Que você não consegue frear o consumo da tecnologia. As pessoas vão consumir. É uma tsunami. E ponto final. Ou você surfa essa tsunami, ou você vai quebrar a sua prancha na primeira onda que vier, cara. Então eu falava, não vai dar muito certo. Eu via a insistência das gravadoras no mercado físico, em proteger aquilo, porque os anos 90 foram extremamente rentáveis para as gravadoras. As gravadoras ganharam muito dinheiro, porque o CD era extremamente valorizado. Só que o CD foi inventado nos anos 80 e virou popular nos anos 90. Só que nos anos 90 eles venderam 50 anos de catálogo em 5. Porque pegou música dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90 e colocou tudo para vender de novo em CD numa qualidade digital. Então, todos aqueles vinis e fitas que foram vendidos por décadas venderam em 5 anos. E hoje também vende no digital, né? Eles ainda continuam também ganhando. E as gravadoras, os contratos, assim, não eram. As pessoas não eram muito atentas com contratos. Então, você pagar. Os artistas recebiam 4%, 5% de royalty. E ainda existia um negócio que chamava royalty break, onde se pagava metade dos royalties para o artista quando fosse uma coletânea ou meios não tradicionais, como o digital. Então, você imagina uma empresa que tem 95% de lucro em cima de um produto em 5 anos. Então, era muito dinheiro. E aí fez com que as gravadoras elas entrassem nessa redoma de proteção, sentou numa pilha de dinheiro e falou, daqui eu não saio. E você acha que a internet que veio para quebrar paradigma na gravadora e para o artista, isso foi muito benéfico? A internet, ela democratizou. Então, enfim, essa frase é horrível, porque todo mundo fala. Não, na verdade, ela deu voz a quem não tinha. Então, você começou a descobrir artistas que simplesmente falavam, mas se eu deixar o MP3 para baixar no meu site, eu posso? Pode. E as pessoas começaram a construir carreira em cima disso. Então, as gravadoras começaram a perder o poder. Então, a música era sucesso quem 30 pessoas determinava que era sucesso. Até 2003, 2005, 30 pessoas. Então, você tinha 5 diretores de marketing de gravadora, 5 diretor artístico, 5 presidente, meia dúzia de radialista, meia dúzia de produtor de televisão. Essas pessoas se uniam e falavam, isso vai ser sucesso. E era sucesso. Sim. E aí você tinha um filtro que ninguém conseguia passar. Hoje não tem mais esse filtro, não tem mais 30 pessoas. Hoje é o universo, né? O universo como um todo, né? Mas tinha histórias curiosas, eu lembro assim de época de rádio, assim, de chegar lá o divulgador, ele trazia uma sacolinha com vários, na época, acho que era CD já. Aí eu chegava lá com 5, 6 CDs, daí falava assim, não, a prioridade nossa é essa. E eu vi uma cena que eu fiquei chocado, assim, o divulgador da gravadora pegar e falar assim, a prioridade é essa aqui. E era um disco do Tom Petty and the Heartbreakers. E lá esquecido na sacola, assim, tipo, com pouquíssima importância, tinha um tal de Nirvana. Aí, assim, só que aí as pessoas ficaram descobrindo que estava acontecendo um vendaval nos Estados Unidos chamado Nirvana e falaram, esquece, a prioridade da gravadora mundial é o Nirvana. E eu vi essa cena acontecer. E eu até sei quem é o divulgador, que ele já contou essa história várias vezes. E é engraçado porque em gravadora a gente fazia reuniões assim, vamos ouvir o disco novo do fulano. Aí parava 30, 40 pessoas na gravadora. Qual que é a música que trabalha? Aí era uma votação ali, cara. Sim. E aí, no final, o que estourava não era necessariamente a música de trabalho. Então, tinha muito isso. E o viral, ele não é uma coisa nova. O viral existe desde 1500, da época dos menestréis. E acontecia isso e a gravadora ela era muito perspicaz, ela mudava rapidamente. Falou, não, agora não é mais Information Society, vamos trabalhar no Nirvana. Esse negócio é bom, vamos ganhar dinheiro. A própria música de trabalho, assim, uma outra história que eu lembro assim, o Raimundos, quando lançou, tipo, fizeram um videoclipe de uma música, decidiram que a música de trabalho em rádio era uma segunda, aí num certo dia assim tocava as duas e nenhuma das duas estava acontecendo muito, não tinha emplacado, porque até por MTV e rádios não jogarem juntos. Aí de repente chegou num dia assim o Tatola, que ele tava para entregar o horário assim, aí ele pegou, ele chamou a chefe de promoção, a Tuca, falou assim,
Ah, tu quer? Vou encerrar meu horário aqui tocando Raimundos. Mas não quero tocar música de trabalho. Escolhe uma outra que você achar legal. E a Tuca falou assim, eu gostei muito do Selim. Então tá, vou tocar Selim. Aí era quase 7 horas da noite, ia começar a Voz do Brasil, ele começou a tocar esse Selim. Uma poesia, né? Aí na hora o pessoal da gravadora, assim, da Banguela, assim, começou, não, essa música não vai ser nem trabalhada, essa música não era pra ter sido gravada, só que a música, assim, das 7 horas da noite até meia-noite já foi a mais tocada do dia. Se a parada tivesse sido depois, tinha ficado em primeiro lugar. E aí lascou, porque, mano, eu vou tocar essa música que o pessoal adorou, e as outras não aconteceram nada. E você sabe que guardadas as devidas proporções, pastor, isso acontece no digital também? Então, sei lá, tem um artista novo, tá lançando um novo, sei lá, tem um artista que a gente decidiu trabalhar, que é uma prioridade, vamos lançar o álbum do cara, beleza. Qual que é a faixa foco? Agora chama faixa foco. É a terceira, que é a, sei lá, camisa amarela. Aí beleza, aí você manda para as plataformas de streaming, ó, camisa amarela, pitching, foto, blá, blá. O editor, que é a pessoa que escolhe as músicas que entram na playlist, ele vai ouvir, obviamente, a faixa foco, mas ele tem a liberdade de ouvir o álbum inteiro e escolher a que ele quiser. Não tem mais um processo de sentar e alinhar. Então, vira e mexe, lança o produto e a gente vai seco lá, fala, deixa eu ver se pegou uma playlist. Aí pega, nossa, pegou 5 playlists, mas das 5, 3 pegou 3 outras músicas, e aí, como é que você faz, cara? Porque essa é a democratização, as pessoas vão ouvir o que elas querem. E aproveitando a parte de democratização... Mas Babi, é um pesadelo, cara, isso aí. Você gosta de funk, não gosta? Gosto. Você sabia que Condzilla, GR6, um dos responsáveis foi o Sr. Arthur? Não sabia. Ele lá na UAM. Conta isso aí pra gente. Na verdade, eu acreditava no funk já há muito tempo, Babi. Então, quando foi em 2010, eu fiz um trabalho para uma empresa chamada Supportcom e me chamaram para ser meio que a pessoa que escolhia o que ia ser promovido num negócio chamado Ringback Tone, que quando você ligava para a pessoa, em vez de fazer um som de chamada, tocava uma música. E era sempre Justin Bieber, umas coisas bem normaisinhas, tranquilas. E eu já gostava dessa coisa diferente. E eu falava, putz, tinha um blog na época que chamava Não Salvo, e tinha os Avassaladores, com aquela música Sou Foda. Aí eu falei, cara, isso é demais. Aí fui correr atrás, achei a empresa, chamava Galerão, que era de um cara chamado Denis. Esse Denis hoje é o Denis DJ. Aí falou, Denis, me licencia esse negócio. Mas que você quer isso? Quero! E a gente coloca lá e explode de vendas. E causa um estranhamento dentro da companhia. Porque você tá ganhando dinheiro com a Lady Gaga, com o Justin Bieber, de repente veio Avassaladores falando sou foda. E aí eu falei, cara, o mundo é do funk. Então eu já comecei a me interessar muito pelo funk. E aí quando começa um ONI-IPM, dentro de uma garagem, ninguém dava muita bola e atenção pra gente. E eu falei, putz, já sei, vou para um gênero que é carente de atenção, que é carente de estratégia. E aí eu começo a olhar para o funk. Inicialmente eu olho para uma empresa chamada Máximo, que era a empresa que trabalhava o funk de todo mundo, isso em 2011, 2012, e fecho com eles e a gente começa a trabalhar um monte de coisa. Fecho com uma outra empresa chamada Pop Funk do Rio, que me traz Valesca Popozuda. Essa daí eu já escutei falar, Pop Funk. E aí a gente lança lá Rodolfinho, eu esqueço os nomes, é uma cabeça de velho, cara. Mas aí a gente começa a trabalhar, começa a entender cada vez mais. E o Condzilla, ele era, na verdade, um produtor de videoclipe. Ele tinha um canal de YouTube, fazia o videoclipe para todo mundo. E como ninguém sabia muito como funcionava isso, ele subia no canal dele. Então, tinham 2 canais muito fortes de funk na época, que era o Condzilla e o Tom Produções. O Tom era desse tamanho e o Conde era desse tamanho. A gente fecha com os dois, isso em 2013, acho. E a gente começa a trabalhar. A GR6 era só uma produtora de eventos ali, fazendo um trabalho muito bom ali. O Rodrigo sabia fazer a parte de eventos. Só que ele também começou a criar um canal, então os vídeos que o Conde não conseguia subir, ele subia no canal dele e começou a dar dinheiro. Então, tanto a Condzilla como a GR6, a gente teve uma parceria muito boa ali no começo de, olha, vamos fazer isso, vamos organizar. Porque em 2013 não tinha streaming ainda. Tinha só o YouTube que dava dinheiro. Mas praticamente toda empresa de funk começou com a NRPM. Assim, talvez tenha umas 6 que não começaram com a gente, mas todas, Love Funk, NVI, RW, aí vou esquecendo os nomes, mas todas começaram com a NRPM, o que foi uma coisa muito boa, porque a gente levou uma fonte de receita, a gente levou um respeito
para pessoas que precisavam. Então, essa galera de comunidade, eles... Pô, Vocês deram voz, né, para eles. Exato. É. Pô, o cara ou ia jogar bola, ou ia fazer a caminhada. E a gente falou, cara, tem grana aqui no funk, vamos começar a trabalhar. A gente via o orgulho das pessoas. Então, Bumbum Tantan do MC Fiote foi lançado pela gente, um monte dessas coisas. Guimê é dessa época também, né? Guimê dessa época com plaquê de 100. E além disso, além do funk, teve muita coisa de rap que veio com a gente. Então, a gente tem o Racionais lá desde 2013, com todo o catálogo. A gente lançou, na época, o Emicida, que estava bombado, o Rashid, mais um monte de coisa legal. Então, eu acho que assim, a gente olhou para pessoas que não eram olhadas. Se você for ver até hoje, a grande indústria da música não olha para essas pessoas. Ele olha quando chega no top 10 lá. Sim. Chegou no top 10, time top 20, todo mundo aparece, chama para comer bolo, faz selfie. Mas vai lá na comunidade, vai entrar e vai ouvir a verdade dos caras. Sabe? Isso que falta ainda muito na música. E o funk não é um pouco demonizado, porque a gente vê assim, sempre que a gente vê na televisão, particularmente falando de funk, eles sempre procuram logo uma associação com fluxo, sei lá, com tretas de festa varanda madrugada, a molecada com as motos, assim, tipo, ainda é um ritmo demonizado pela boa parte da imprensa toda? Eu acho que tudo que o jovem gosta, pastor, é demonizado, né, cara? Pô, o rock não era conhecido como sexo, drogas e rock and roll, cara? Então, tem isso no rock, assim como tem no axé, como tem no funk, como vai ter em qualquer outro gênero. Teve no reggae, né? Então assim, o funk, ele é muito mais explícito do que o rock foi. Mas essas pessoas estão falando que elas vivem no dia a dia, cara. Então ela vai cantar na música o que ela vê, o que ela sente. Então, dançar, ou brincar, ou ouvir o batidão. E mesmo assim, você tem as variações do funk, são mais de 27 variações. Você tem o funk consciente, você tem o funk mandelão, você tem todos eles vários ali. divididos mesmo. E qual funk que você gosta, Babi? Eu gosto... assim, Você é do Proibidão? eu gosto muito do Proibidão, Mandelão, do Mandelão. Eu gosto daquele do mais forte também, que é o 150 BPM. 150 do eu Kevin. adoro também. Então. Kevin que o Cris é artista rapidinho, nosso também. Que é mais uma batida mais... Canta aí. Não, quer dizer, deixa pra lá. Vai melhor não cantar, não. Vai que eu contrato. Deixa ela Não, cantar. e nós vamos perder. Aí vocês Não vão podemos. perder, ó. Você pede beijo. comissão. Distribui e pede Não é comissão, meu negativo, amigo. Não vou perder a Babi, não, nem por decreto. Babi não sai do nosso podcast, tá? Não sai. Agora explica pra gente exatamente como que é o trabalho da tua empresa, assim, como que funciona isso? A quem interessa? Ao músico, ao consumidor? Explica Como um o pouquinho pra músico gente. chega lá até lá, vai também. Vamos lá. Eu acho que é até mais fácil falar quem são meus concorrentes diretos. Então as pessoas conseguem entender um pouco mais fácil. Então eu olho como concorrência direto a Sony Music, a Warner Music, a Universal Music, ou seja, as grandes gravadoras tradicionais, as majors que lançavam os artistas. Então essas são as minhas concorrências, ou seja, o artista que está nesse lugar, ele pode estar dentro da ONRPM. Pode estar nas duas ao mesmo tempo? Não. Ah, tá. Porque a gente gosta de trabalhar com exclusividade. Porque se eu vou trabalhar alguém e vou desenvolver, fica dentro de casa. Vamos colher o que a gente está plantando aqui. Então, assim como essas empresas trabalham exclusividade artística, eu também trabalho essa exclusividade artística. Então, basicamente, hoje não existe, não que não existe, mas praticamente inexistente o físico. Então, fazer CD, DVD, fita cassete, é uma coisa micro. Mas o digital tomou conta. Como que você coloca a música no digital? Você precisa ter um contrato com essas plataformas. Você precisa ter uma plataforma para processar relatório, pagamento, ferramentas de marketing. Então a gente criou uma ferramenta, que é a ONRPM, para poder fazer tudo isso, onde dá autonomia para o artista. A grande sacada que a gente teve lá atrás era porque, como eu já tinha trabalhado em gravadora, e eu já fui dono da minha própria gravadora, eu sabia as dores, o que me doía. E o que principalmente doía? Relatórios transparentes. Então, eu recebia uma grana, às vezes, que eu falava, mas o que é esse dinheiro? Não, é a sua parte. Então, mas de quanto? Não, é a sua parte. Então, na ONRPM, a primeira coisa que a gente fez é um relatório transparente. Eu falo para o artista quanto vem da música dele e quanto veio bruto. Ou seja, ele sabe quanto eu ganho. Olha que loucura. Só isso, por si só, já é uma quebra de paradigma de décadas. Décadas. Segunda coisa, eu falo para o artista, você vai ser dono da sua música. Não é que a gravadora vai ser dona. Como assim? Mas a gravadora sempre foi dona. A vida, o planeta inteiro,
Não. Agora você vai ser dono, você vai licenciar o seu produto pra gente por um determinado período. Ou seja, por um determinado período, eu posso pegar a sua música, colocar nos lugares e fazer a rentabilização disso. Ou seja, o cara faz a música, ele grava, ele faz O mundo tudo. já tinha virado independente, Lu. Sim. Não. Tô só A editora explicando também? pra galera. A parte da editora também? Sim. O direito autoral... E o direito fonomecânico. Fiz os dois. Nossa. E aí, assim, aí a pessoa pega... Você tem isso, eu falo, ó, com direito autoral esse mês você faturou, sei lá, 10 mil reais. É isso aí. 7 mil reais são seus, é isso? É isso aí. Melhor ainda, fala em dólar, porque todos os contratos eu fiz através da minha empresa americana. Então são contratos em dólar. Eu processo na moeda que eu recebo. Ou seja, não fico brincando com variação cambial para dar aquela mordidinha que talvez algumas pessoas façam. Eu aprendi a falar muito bem em podcast porque eu já tomei alguns bilhetinhos entregues lá no meu escritório. Eu não falo mais nomes também. E aí a gente faz isso. Então, essa segunda coisa quebrou assim por completo. Fala, como assim? Porque era o grande poder que as gravadoras tinham. Você vai fazer o que eu tô mandando porque eu sou dono da sua música. Aí era foda. E o terceiro ponto era, as gravadoras pagavam 5%, 4%, 8% e muitas vezes com royalty break, ou seja, pagava metade. Então no digital... Num valor que metade. o cara não sabia, né? Quer dizer isso. Ou seja, ó, tá seus 12 reais. Ah, que legal, muito obrigado. Pegar os 12 reais e ir embora. Só que não via que a gravadora talvez tinha recebido 90 ali. Sim. Aí eu falo, transparência, o cara é dono de tudo e eu pago 70% a 80%, às vezes até 85% de royalty. Ou seja, o cara fica com a grande massa do dinheiro dele, cara. Porque ele que merece. fez, né? Toda a arte é toda É isso. dele, na verdade, né? Você só tá ajudando ele. Mas é que o que a as mostrar gravadoras o caminho. alegavam é que assim, mas eu tive um investimento de te botar no estúdio, de fazer você tocar em rádio aqui, diz a lenda Exato, que e existe um tal que de tinha jabá, um né? baita de um custo, tá tudo bem. Mas quando o mundo, nos anos 90 ainda, vira de ponta cabeça e é jogado o MP3, a internet, que você não precisa mais de estúdios bilionários, gravar videoclipe com tomada aérea, você pode fazer um videoclipe com celular. Você gasta dinheiro onde, cara pálida? Gravar na sua casa, né? Quando a gente faz isso, galera... É uma linguagem que o Condzilla aprendeu muito bem a fazer, né? Ele fazia Não, uma coisa... o Conde, na verdade, o Conde tem uma história até muito anterior ao funk, porque ele fazia clipe do Chorão, cara. Fazia coisa com o Charlie Brown, que eles eram no Guarujá. Então, um grande abraço pro meu amigo Conrad Dantas. Abração. Aqui. Grande Pode vir aqui, viu? Tá aberto aqui, vem contar Ele vai vir, pouquinho da sua história. vou Se falar chama pra ele, eu chamo ele. Duvido você trazer ele aqui. Duvido. Meu amigo, esse telefone é quente, viu? Esse telefone é Não, quente, mas tem que cara. falar Imagino, assim, imagino. tem que falar assim, Vai né, ser Babi? demais ter ele aqui. E aí, quando a gente faz tudo isso e a gente vira a indústria de ponta cabeça, no mundo inteiro estava acontecendo essa revolução. Mas aconteceu uma coisa muito doida no Brasil que deu certo pra gente. Tanto que o Brasil é o único lugar no mundo que uma empresa que não é major está em primeiro lugar de market share. Isso é tipo, é o poste mijando no cachorro. Inversão de valores, né? Eu Um não modo sei de se é falar. inversão de valores, mas é muito mais que uma quebra de paradigma, é uma quebra de comportamento de consumo. Então, antes a pessoa falava, não, os discos da Universal, os discos da Warner. Não, agora ele quer saber o artista. O artista é que detém o poder hoje. Então, quando a gente faz isso, a gente atrai a fúria das empresas tradicionais de música. Com Fúrias em processos? É. Você chegou a ser Chegou. processado? Mas a gente resolveu, quase todos. Porque essa coisa de você Alguns a gente teve que expor fazer o número- retratação pública. Essa coisa de você expor o número, assim, o bruto, uma coisa que imagino que os caras da gravadora ficaram... Loucos. E assim, você imagina, pastor, que eu conheço todo mundo, porque desde os anos 90 trabalhando, a gente acaba conhecendo toda a galera. Aí a gente num coquetel ali, numa festa, num show, num camarim, trombava as pessoas e você via o tratamento como tinha mudado. Porque a gente acabou com o negócio dos caras. Hoje, a gravadora, ela corre atrás da ONPM, não é a ONPM que corre atrás da gravadora, a gente já foi. Mas hoje mudou por completo. Então, o grande sonho hoje das gravadoras que eu vejo é tirar o artista da ONPM. Deixa a ONPM trabalhar, descobrir e fazer o trabalho sujo. Aí eu jogo um monte de dinheiro. Alguns artistas entendem que aquele é o momento deles, segue. Mas isso é difícil. Só aconteceu no Brasil.
Não, no Brasil, na Colômbia e na Turquia, que foi onde a gente também conseguiu replicar esse modelo de negócio. Tá, gravador, mas no caso do artista, eu sou um artista, sei lá, acho que, por exemplo, Roupa Nova trabalha com você. É o NRPM também. Pô, então, Com aí muito esse artista orgulho. é um artista que sempre foi de gravador, sempre foi artista grande, Foi. assim. Aí de repente esse cara pega na gravadora e fala assim: tô indo embora que eu vou pra lá. E aí, isso também, o artista começou a querer trocar. Acontece. Mas, por exemplo, nesse caso, por exemplo, de Roupa Nova e artistas que eram naturalmente de gravadora, quando chega no NRPM e fala: eu não acredito que eu perdi tudo isso de dinheiro por tanto tempo na minha vida. Então ele se sente muito confortável nesse modelo de negócio que a gente tem. E deu tão certo que hoje você tem, sei lá, mais de 100 empresas no mercado que tentam copiar nosso modelo de negócio. A One, ela está em quantos países? Eu sempre falo 45, mas vamos trabalhar com uma média, 45. Em muitos países a gente tem escritório físico, alguns enormes, como os Estados Unidos, Colômbia, México, Argentina, Chile, Brasil. E Turquia, a gente está fazendo excelente trabalho. Na Rússia, por incrível que pareça, a gente se deu super bem na Rússia. E tem alguns outros escritórios, e a gente, de uns 2 anos para cá, resolveu apostar muito pesado na Ásia e na África. E aí, então, alguns desses escritórios têm 2 pessoas, 3 pessoas. E vocês estão descobrindo novos talentos nesses países também. Não só novos talentos, né, Lu? Mas a gente entende que isso que a gente faz é para qualquer artista. Sim. Então, você imagina um artista que há 30 anos na gravadora recebendo $1.000 por mês. Aí ele vem para um NRPM e começa a ganhar $7.000, $15.000 por mês. Ele fala, meu Deus do céu, nunca mais eu volto para a gravadora. Hoje, o artista que quer voltar para a gravadora é pela seguinte razão. Valores financeiros, porque como a gravadora vai ficar com a grande parte, ela pode dar um cheque bem gordo ali. E a outra é por mito. Essa é a única resposta que eu chego. Eu sou da Sony. A chancela, né? O carimbo. Eu não posso falar mal porque as pessoas que estão trabalhando lá são incríveis. São todas amigas. Eu realmente respeito e admiro muito o trabalho delas. Você viu como eu aprendi a falar agora direito? Eu não recebo mais cartinha. Tá bonitinho, não era assim mesmo. Não era. Eu era mais polêmico, Sim, né? totalmente. Eu falava coisas. O advogado te ensinou bem. Opa! Alô, Corpo Jurídico. São 3 escritórios, assim, trabalham bastante. Elas são engessadas. Por quê? São empresas enormes, globais, que precisam seguir regras globais. Ou seja, o que funciona nos Estados Unidos tem que funcionar no Brasil. O que funciona no Brasil tem que funcionar no Chile. O que funciona no Chile tem que funcionar na Turquia. E por aí vai. Então, eles não têm tanta flexibilidade como uma empresa como a gente acaba tendo. Boa. Loucura, né, cara? Total, né? É a globalização, né? Isso que é legal, né? Você acaba fazendo uma globalização na música. Diga, Babi. E quais artistas que é da ONRPM? Fala aí pra gente um pouquinho. Ó, eu sempre sou um tapado e eu esqueço o nome dos artistas. A gente estava conversando aqui em off. Então, assim, tem meus amados do Roupa Nova. Que, assistir um show do Roupa Nova é a coisa mais deliciosa do mundo. Você canta todas. Você pode convidar a gente. Vamos no navio. Vamos no navio deles. Vai ter navio do Roupa Nova? Tem o navio do Roupa Nova. Já vou há 3 anos no navio. É a coisa mais divertida do mundo, cara. Tem o Roupa Nova. Tem Nando Reis. Adoro. Tem Lucas Luco. Tem Revelação. Amo! Putz, tem todos os Samba Books do Zeca Pagodinho, da Beth Carvalho, tá com a gente. Aí tem os artistas de rock que eu acabo lembrando. Tem o Raimundos, tem Paulo Ricardo. Racionais. Toda essa turma do funk tá com a gente. Então, do funk é legal falar de produtores. Então tem uma produtora chamada Love Funk, que para mim é a empresa mais incrível de funk que tem. Você chega lá, é uma estrutura, você fala, cara, isso é uma fábrica de fazer hit. 60 estúdios, DJ aqui, o cara escrevendo música ali, já escrevendo, entregando 3, 4 músicas por dia pra gente, cara. Então tem essa turma. Eu vou ser muito injusto, eu vou esquecer muita gente aqui. Mas eu gosto quando tem, por exemplo, pessoas que a gente é fã. Então, por exemplo, tem Maurício Manieri, que a gente trabalha junto na Abril Music, que é incrível. O próprio Paulo Ricardo e muitos outros. Putz, tem Oswaldo Montenegro. Eu esqueço. Tem muita gente do gospel, tem muita gente do funk, do trap, do rap. Luciano Camargo. Estilo. Luciano Camargo no gospel. Luciano Camargo. Então, imagina, são 650 mil artistas que distribuem com a ONRPM. Nem todos têm o nosso olhar atento e acompanhando cada movimento, mas tem muitos deles, pelo menos uns 500 que a gente acompanha muito de perto. Sabe o que é legal lá, Babi?
Lá, eu vou muito lá, a gente vai tomar café, eu ligo pra ele, tá fazendo o quê? Tô indo aí. Eu sempre encho o saco dele. Ele não tem tempo, mas eu arrumo, ele faço ele arrumar um tempo pra Aí, mim. graças a Deus você insiste na nossa amizade. Muito obrigado. Alguém tem que insistir, né? Afinal de contas, a única A amizade diferença... é feita assim. É, a única entendeu? diferença nossa são de zeros na conta ultimamente, mas o resto a gente continua. Depende Mas, pra esquerda ou pra direita, né, cara? o legal de lá é o seguinte, ele tem uns estúdios aonde o artista pode ir lá e gravar. Então, acaba fazendo ao vivo o som, ele grava, ele edita, ele coloca e joga no ar. Isso é muito legal. Então, dá pra fazer muita coisa diferente que gravadora não faz. Então, esse é um diferencial. Eu puxo o saco que é meu amigo também. Mas esse é um dos diferenciais da Olha, Lua. eu só quero meus convites pro show. Mas isso é a coisa mais mole. Na verdade, eu Por fujo de favor. show ultimamente. Eu vou no seu. A gente pode ir no seu lugar representando, entendeu? Não é não, a gente aqui, a gente vamos fecha lá. até a camisa, né? Ó, aqui, ó. Tamo aqui, entendeu? Tá vendo? Pode contratar que a gente vai. Merchan. Vou encontrar ela pra fazer publi lá, cara. É isso aí. Já Mas, ó, tem muito show que acabam convidando a gente e não dá, porque... Você imagina, eu comecei a empresa numa garagem, então eu fazia tudo, eu fazia financeiro, aprovação. O Emmanuel, o fundador, é uma coisa a deixar muito clara aqui olhando para a câmera. O Emmanuel Zanz, ele é o fundador da companhia. Quem é o Emmanuel Zanz? Emmanuel Zanz, ele é um franco-americano que mora no interior da Virgínia, numa fazenda maravilhosa. Ele é o fundador da companhia, ele que teve a ideia e fez isso. E como você chegou nele ou ele chegou em você? Na verdade, a gente meio que chegou junto um no outro. Ele tinha já a ideia da Unipm fundada em 2010 e a gente se conhece em 2011. E a gente começa a trocar ideia e falar do futuro. Ó, eu acho que a empresa tem que ser isso, tem que ser isso. Então eu escrevo um e-mail para ele, ele vem para o Brasil, ele ama o Brasil, fala português melhor que a gente. E ele falou, olha... Tentei aqui nos Estados Unidos, é muito difícil, mercado americano e tal, mas eu queria muito tentar o Brasil. Eu sou apaixonado pela cultura brasileira. E eu falei, nossa, coincidência, eu também, né, cara? Na minha cabeça, assim, nessa época eu tava falido, mas eu tava falido mesmo. Qual é a idade, assim, desculpa, que você tinha nessa Eu época? tava com 35. 35. Você tinha falido, tipo, de perder tudo que tinha ali da... De fazer... assim, Eu tinha investido tudo que eu tinha e eu sobrevivia dando aula, que dava uns R$1.700 por mês, com um filho recém-nascido. Isso foi bem difícil. Foi bem difícil. E aventuras à parte, eu olhei assim, um gringo, eu falei, meu, gringo tem dólar, bichão. Vou colar nesse gringo aqui, que é o esquema, cara. Claro que a ideia era muito boa. E eu lembro que no almoço ele me virou assim e perguntou, mas por que você quer trabalhar para uma NPM? Aí eu falei, you're the next big thing in music. Então, eu falei, você é o próximo grande negócio da música. Mas eu falei isso de coração, porque eu sabia que aquilo ia dar certo. E era muito doido, porque o primeiro ano praticamente não entrou receita nenhuma aí. Tanto que assim, a gente passou por escritórios emprestados, a gente trabalhou da rua, sem salário, sem estrutura. E aí, no final de 2012, quando eu consigo contratar um primeiro funcionário, eu pagava R$250 a cada 15 dias. Era o que tinha. Eu não tirava para mim, eu não tinha dinheiro para pagar uma sala, mas tudo que a gente ganhava, a gente investia na companhia. Então, Emmanuel Zanz é o cara. E a gente se conhece alguns meses depois e alinha as ideias. O que eu penso é o que ele pensa e a gente resolve abraçar. Só que eu trabalhei com um cara chamado Marcos Mainar, e um outro cara chamado Marcelo Castelo Branco, que foram presidentes de gravadora. Encontrei o Castelo Branco agora. São duas pessoas, assim, doidas, Babi. Doidas, assim. Pensa nas pessoas, assim, que não existe número 2. Você não acorda para ser número 2 no mundo. Você acorda para ser número 1. E isso tinha enraizado na minha cabeça tão profundo que eu não olhava a NPM nada além de número 1. Assim como nada na minha vida. O Lu tá aqui, a gente não acordava para ser número 2. Estou falando besteira? Não, o Mainar... foi o nosso presidente por anos. Ele falava, uma coisa que ele falava que me marcou bastante é o seguinte, ele trata a gente como uma azeitona. Ele vai espremer. É isso aí. Para saber se você é o caroço que vai saltar ou a azeitona que vai ficar. Ele não... Era 24 horas respirando música, fazendo toda reunião segunda-feira. Era Eu acho que para você se dar bem na música, você tem que ser muito apaixonado, cara. Porque o caroço tá do teu lado, cara. É isso aí. E aí... Isso que me motivava a fazer o NPM. Eu nunca tive dúvida que não ia dar certo. Nunca, nem te embaleava. Então eu fazia de tudo para que a empresa batesse. E vendia como a grande salvação da lavoura, mesmo sem entrar receita. Até realmente
o negócio começar a virar, que é em 2015, quando eu falei, eu acho que a gente tá indo bem, galera. Porque eu lembro que foi a primeira vez que um artista falou, olha, o dinheiro que eu tô tirando digital, eu estou reinvestindo e gravando novas músicas, sem precisar pôr do bolso. Eu falei, cara, que sensacional. E aí foi quando realmente começou tudo a andar muito rápido, na velocidade da luz mesmo. E você lembra qual foi o primeiro artista que veio, assim, que falou, cara, a gente fechou com essa pessoa, Eu meu. lembro. Que tá com a gente até hoje, ganhou um Grammy ano passado, que foi Gabriel Pensador. E foi muito doido. E foi muito doido, porque foi em 2012 ainda, a gente fechou em agosto, acho que foi agosto de 2012. Eu fui fazer uma reunião com o Rossato, que era o empresário dele, e o Rossato era amigo nosso da Abril Music. E ele estava empresariando o Gabriel, Bideobaldi. ele era da Bideobaldi, guitarrista da Bideobaldi. Trabalhou com o Poladian, enfim, um cara incrível. Um abraço, grande Rossato. Fui fazer reunião, fiquei explicando 1 hora. Ele, não entendi direito. Aí ele chamou um menino que trabalhava com ele ali, e aí explicou, falou, ó, vê aí o que faz aí. Põe nesse negócio digital para promover. E a gente fechou. E eu voltei no dia e falei, caralho, a gente fechou um novo álbum do Gabriel Pensador na lábia. Mas na lábia, porque a gente não tinha nada. Mas eu vendia como se a gente fosse uma multinacional. Não, nós somos uma multinacional. Eu aqui, o Emmanuel lá fora. Multinacional de 2 pessoas. Aliás, Gabriel Pensador que vai tocar no Manifesto no dia 3 de outubro. Olha que legal. Um bar que tradicionalmente era um bar de heavy metal, de coisa assim. Agora vira uma casa de espetáculos. E o primeiro artista, assim, digamos, fora da bolha que vai tocar lá é justamente Gabriel Pensador. Então você vê que ele é um cara sempre com essa mentalidade de... Ele é pra frentex, assim mesmo. Ele sabe o que ele tá fazendo. Tanto que no ano passado ele ganha o Grammy e eu tava lá e fiquei muito, muito emocionado. Porque é uma trajetória do Gabriel. São 13 anos com a gente. Você ganhar um Grammy, cara, não é pra qualquer um. Falar em ganhar Grammy, tô sabendo que você tá concorrendo ao Grammy com um disco onde você toca, é isso mesmo? É isso aí. Que legal. Eu acho que pra você trabalhar com música, Lu, tu tem que ser muito apaixonado, cara. Sim. E não tem como uma pessoa ser apaixonada por música e não se envolver com a música. É quase sexual o negócio, sabe? Então, se você não toca, escreve música, cara. Se você não escreve música, produz música. Então, eu tenho essa relação com a música. Só que eu admito que eu sou um músico ruim. Não, nem médio, é ruim. Mas graças a Deus eu tenho produtores maravilhosos, amigos que me ajudam com isso. E aí o Léo Mancini, que é um artista da Turbo, que é a minha selo, ainda existe, tá adormecido, mas eu faço coisas ali. O Léo, a gente conversando, falei, Léo, eu quero fazer um álbum instrumental. Como? Aí dei as ideias, a gente conversou, bateu ali e a gente começou a produzir juntos, fizemos juntos esse álbum. Apesar de carregar só o meu nome. E aí a gente lancei em março desse ano e a gente inscreve como na categoria de melhor álbum instrumental pro Grammy. E vem agora na pré-lista de finalistas, e onde a gente pode pedir os votos para a sua consideração. E tava lá. Já fechou, então agora rezar, porque acho que é dia 15 ou 19 de setembro, para ver se acontece alguma coisa. Boa. É um disco de blues, na verdade, né, cara? Show. Bom, e vamos falar agora de esporte, né? Você pratica algum esporte? Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Corrida, academia, bicicleta? Alguma coisa para manter assim a saúde, para aliviar um pouco o estresse? Olha, eu tenho feito academia porque meu filho brigou comigo. Cadinho tá colocando ele no lugar. Cadinho não, ele tá com 1,80 m com 13 anos, cara. 1,80 m. E aí ele tá indo na academia toda terça e quinta, tá adorando, vai lá com personal trainer e tudo. E falou, pai, você Nossa, tem ele que é fazer. novo? Ele é novo. Pra estar assim gostando de Não, mas com academia? 1,80 m. Um ano depois do meu Gente, filho. 1,80 m com 13 anos. Mas é muito alto. Ele vai ser modelo. Isso aí, ó. E aí ele me convenceu, então vou lá na academia. Eu não sou de muito esporte, eu gostava muito de natação. Mas com essa vida corrida de executivo que a gente tem, porque não é só sentar aí no escritório, são 250 pessoas no Brasil, com 9 escritórios físicos no Brasil. Então a gente tem que circular, aí tem que ir nos escritórios do empresário, visitar o artista tal, viajar para fora. Isso me toma muito tempo. É quase uma academia. Mas eu gosto de ir na academia porque principalmente é onde eu consigo ouvir as músicas novas, coisas novas, para poder absorver melhor. E aí, quando você ouvia o som novo,
Hoje um artista novo que quer chegar, que quer trabalhar para você, qual que é esse caminho que ele segue? Bom, como a ONRPM ficou muito grande, pastor, a gente dividiu ela em duas. Então, a ONRPM antes ela era totalmente gratuita. Então, o artista criava conta, distribuía lá e vai com Deus. E o sistema, de forma automática, trabalhava como um foguete. Então, teve dia que a gente chegou a distribuir 20 mil músicas em um dia. Como assim, 20 mil músicas em um dia, cara. Tua cara. Melhor. Quantas músicas são produzidas? Sei lá, existe esse dado? Quantas músicas são produzidas por dia? O último número que as plataformas de streaming passaram tem entre 140 e 160 mil músicas por dia são produzidas. Agora, com o IA, esse número aumentou bastante. Então, você imagina que a gente tem, sei lá, vamos arredondar, pelo menos 10% do volume global de música lançada pela ONRPM. Muito disso é coisa que não passa de 10 plays, cara. E isso acaba prejudicando muito as plataformas. Fica só inundando de volume de data ali. Mas a gente chegou a ter 20 mil. Agora a gente tem a Offstep, que é uma segunda distribuidora digital, onde a gente colocou para esse volume de pessoas lançar música. Então, o cara ele fica com 100% do stream. Ele paga $12 por ano, o artista paga $12, lança quantas músicas quiser e fica com 100% do streaming. Então, esse aqui é aquele que precisa só da ferramenta de tecnologia da plataforma trabalhando com ele. Não precisa falar com ninguém. E a gente pôs isso para trabalhar. Isso subiu os nossos números, tanto de faturamento como de entrega, absurdamente. E você falou que meus concorrentes são Sony, Universal, EMI. Assim, essas gravadoras, elas fazem um trabalho que não é só de distribuir música, de lançar músicas. É todo o trabalho assim, de marketing, de divulgar esse artista, de levar ele para a imprensa, para dar entrevista. Vocês fazem também A gente faz também, cara. Eu sou um pateta de querer fazer isso. Porque como a gente fica com a menor parte do negócio, que é geralmente 30%, o que eu pensei? Eu falei que se eu tenho volume, eu posso colocar um departamento de imprensa. Então, eu tenho a Tiesa Torres, que cuida do nosso departamento de RP, que a gente chama, que é essa parte de divulgação mais moderna que a gente via em gravadora. A gente tem departamento de vídeos, que é alguém que vai montar uma estratégia para vídeo, para TikTok, para vídeos horizontais, YouTube, esse tipo de coisa. Eu tenho pessoal de campanhas que a gente chama de D2F, Direct to Fan. São quando você vai fazer campanhas para impactar diretamente o fã daquele artista. Eu tenho uma empresa de playlists também que a gente trabalha. A gente tem os estúdios à nossa disposição. A gente tem pessoal de redes sociais. Tem uma infinidade de pessoas. Só no marketing artístico são acho que 60 pessoas no Brasil inteiro que a gente tem. E no institucional tem mais umas 30, talvez, para trabalhar, para dar suporte para tudo isso. Não é para todo mundo, é claro que a gente tem que filtrar muito essas coisas, mas, por exemplo, a gente lançou agora o Volt Mix, que é o novo álbum do Kevin Chris. Pô, a gente fechou o metrô da Praça da Sé, aquele banner inteiro ficou rodando lá o dia inteiro. O Jonga, a gente fez a mesma coisa. Então, tem que fazer esse trabalho além do digital. Então, até rádio a gente faz. Assim, ações grandes de... Sim. Porque você tem que tratar o artista como um todo. 360, né? Não adianta você falar só digital. Você vai impactar quem está no digital. Mas e se o cara ouve rádio? Vai para 100 quilômetros fora de São Paulo, você vai ver a quantidade de gente que ouve rádio, vê televisão, lê jornal, revista. Tá aí o sucesso do Gustavo Lima, né? Ele é um dos poucos artistas que chegou lá em cima e continua valorizando o rádio, né? Cara, e assim, eu falo que o artista que trabalha rádio, TV, imprensa, os meios tradicionais, ele tem no mínimo 30% a mais de plays no streaming. No mínimo. Alguns acabam explodindo, como foi o caso do Gustavo Mioto, que começou com a gente, fez um trabalho maravilhoso de rádio e explodiu. Então, eu ainda sou aquela pessoa que insiste que rádio, televisão, imprensa é essencial. Mas no caso, assim, sei lá, principalmente no funk a gente tem muito isso, né? Até pegando o ícone máximo. É difícil. Pô, a Anitta, por exemplo, raramente toca em rádios aqui no Brasil, não sei lá fora, mas aqui no Brasil, tipo, ela não faz nenhum tipo de trabalho de rádio. Então, assim, isso é uma coisa do funk mesmo, mas é o funk que tem as portas fechadas ou o artista do funk que não quer ir pra rádio? Então, eu acho que assim, porque quando o cara vai pro digital, ele vê o dinheiro no dia seguinte. Os números são absurdos do funk no digital. Então aparece dinheiro. Fala, como assim? Eu vou para cá e no outro tem que gastar? Eu não estou nem falando de verbas promocionais. Eu estou falando do cara pegar uma van, levar umas camisetas de brinde, fazer show para rádio. Eles entendem 4 ou 5 rádios por dia. Como? Vai pegar? Não, calma. É um complementar. Então é complicado você explicar isso para a pessoa. O funk, o trap, eles são muito de singles. O cara lança uma música.
Aí passa 2 meses e lança outra música. Diferente do restante dos outros gêneros, que eles chegam muito com o álbum. E o álbum você tem que trabalhar um pouco mais espaçado, esse tipo de coisa. Mas eu insisto, eu continuo brigando com todo mundo para você fazer isso. Planejar com antecedência, que é outra coisa que a internet trouxe de ruim. Então o cara chega com a música na quinta para lançar na sexta. Eu brinco que é o lançamento KGB, cara. Tipo, top secret. Tudo é urgente na Tudo. internet. Né? E assim, 70% dos lançamentos são desse jeito, pastor. E isso deixa a gente doido. Porque chega artista que a gente sabe que é grande, sabe que é incrível. Às vezes ele me dá uma semana. Fala, ó, tá essa música, vou lançar semana que vem. Ah, meu Deus do céu, cara. Não faz isso comigo. Então a gente tenta trabalhar na velocidade deles, mas é muito difícil. Conseguir uma música com 3 meses de antecedência é utopia. E me fala uma coisa. O senhor esteve em Harvard, é isso mesmo? Eu estive, cara. Sério? Olha E só. aí, se formou em Harvard? Trouxe um agora? diploma. Mas no quê? Eu fiz um curso, me formei agora em gestão do entretenimento, mídia e esportes. Caraca. Porque eles montaram esse curso que eu achei a coisa mais incrível do mundo. Meu Parece colega muito de classe interessante. era o Sebastian Vettel, só para vocês entenderem. Sabe quem é Colega o de Vettel? classe. Eu não sei, gente. Você não desculpa. sabe? Não, mas pareceu uma Tricampeão pessoa da Fórmula 1. importante. Ele joga tênis. Ah, não é tênis, não. Tricampeão da Fórmula 1. Alexandre Pato, também, ó. Braço Pato. Nossa, gente, que legal. Quanto tempo de curso? Foi uma semana, mas o mais incrível é que eu sei que eles têm um filtro danado para escolher imagino, as pessoas né? que vão fazer. Então é um nível muito doido de Não, gente. imagina, gente. Ah, com licença, né? Tá Eu vendo ia só? ficar me achando. Não, Ah, dá licença, eu tava né? me achando até um dia antes. Quando você chega lá e você fala, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não, eu colava para passar de ano na 6ª série, cara. Não, tá alguma coisa errada. Mas eu me dediquei como nunca, estudei como nunca. Na verdade, é a minha 4ª faculdade já, né? Sim. Então, estudar em Harvard foi uma celebração de tudo isso que a gente faz. E saber que eu vou poder aprender uma coisa nova, porque, por incrível que pareça, a música é o primo pobre do entretenimento, tá? Esportes, mídia. Nossa, como tem dinheiro nessa indústria. Tipo, 100 vezes mais do que a música. Eu achei que a música a gente era rico pra caralho. Não é nada, não. E aí, eu entendi algumas coisas para onde está indo o futuro do entretenimento também, ou que a gente acredita que vá para o futuro. E quem me indicou, na verdade, nesse curso foi o Conde da Condzilla. Ele fez o ano passado e eu fiquei vendo, eu falei, o que esse cara tá fazendo lá? E fiquei super acompanhando, troquei ideia com ele. Ele falou, cara, vai que vai ser importante você fazer. É inglês? 100% inglês. E o mais legal, aula em Harvard não é uma lousa. Anotem aqui, alunos. Não tem nada disso. Você recebe um material antes, como se fosse um livro para cada matéria, para cada aula. Você tem que ler, comer aquilo, tudo em inglês. E aí chega no dia da aula, fala... Você, o que você achou aqui? Você acha que isso aqui tá certo? Aí você, ele tá certo ou tá Meu errado? Deus. E aí rola a treta. É treta, é provocação. É um processo de provocação. Socorro. Nisso a tua cabeça começa Quanto a tempo? bugar, né? fritar, Ah, não, cara. quando pegam o primeiro, aí você, peraí, é assim, então... Tela azul, pã. Quando você vê, você tá discutindo com o cara que tem uma rede de televisão no Egito de 72 canais, por exemplo. E aí o cara discutindo com você e o cara do lado quase sai treta ali. No final das contas, assim, é um sistema de aprendizado assim muito único, muito único. Recomendo para todo mundo. Surreal. Custa um rim, mas Surreal. eu faria de novo. Ah, E é você muito tem doido mais? que na música não se tem esse costume das pessoas estudarem. Não estou falando que as pessoas não estudam na Sim. música, mas não tem o costume ainda mais estudar sobre negócios. Então, Se especializar naquela área eu fiz que se administração gosta. de empresas, depois eu fiz pós em comunicação, pós em marketing, pós em reinvenção digital. E essa foi a 5ª faculdade essa. Então, mostra que se você não se atualizar para qualquer mercado que você vá, você fica para trás. Pô, eu não sou mais um mocinho, né? E você falou assim, que se discute o futuro, assim. Pelo que foi discutido lá, tipo, vai vir uma revolução, porque o digital foi uma gigantesca revolução. É. Pode ser que venha uma revolução tão grande quanto foi o digital? Não pode ser não, pastor. Vai ter. Vai ter. O quê? Conta pra nós. Vai ter. Na verdade, assim, ó. Eu Quer ver logo, né? eu conto, Já que você pagou lá Gabi, pelo eu negócio, conto a pras gente quer saber pessoas, de as graça. pessoas não prestam atenção. Vai buscar os meus podcasts do passado, eu sempre estou falando ali. Uma coisa que eu decidi na minha vida é sempre compartilhar informação.
Porque me foi negada a informação quando eu comecei nesse mercado. Saber alguma coisa do mercado da música, você tinha que se enfiar nos lugares e descobrir por si só, cara. Não tinha curso. Tô falando alguma besteira, Lu? Não, Tô falando não. alguma besteira, É isso Sasson? Então, aí eu falei, não, eu sempre vou dividir. Então, eu entendi que o mercado da música ele vive de ciclos de comportamento de consumo, que duram mais ou menos 10 anos. Então, como é que você consumia música nos anos 90? CD. Anos 2000. Pirataria. Anos 80. Vinil. Os anos 2010 a 2020, streaming. E 2020 a 2030? Eu já falei isso antes de acontecer a pandemia, que a gente ia ter um novo comportamento de ciclo de consumo ali. Que ia quebrar aquilo e ia vir uma coisa nova. E eu acreditava que ia ser a audiência. O artista que controlasse a sua audiência, ele ia controlar o consumo de música. Vem a pandemia. O que faz com a pandemia? Tranca todo mundo de casa. O que mais importa do dia para a noite? A audiência. Porque a galera começa a fazer live, começa a divulgar seu próprio som para fazer grana ali. E aí você começa a fazer essa transformação da audiência, que ainda está acontecendo. Então, o artista que quer ir bem hoje no mercado digital da música, ele tem que saber quem é a sua audiência. É menino, é menina, onde mora, idade, que tipo de coisa ele consome, quanto tempo ele fica ouvindo a música antes de pular para a próxima. São dados que antes você não conseguia ter antes e você tem hoje. As pessoas que conseguem fazer isso, entender o comportamento de consumo sobre a audiência, elas detêm o futuro. Vocês já notaram que o que tem de influenciador e artistas que viram artistas musicais? Verdade. Isso não existia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, mas agora você tem. Então, o futuro da música, a revolução, ela já está acontecendo. Isso vai até 2030. Aí depois vem nova coisa. Em 2030 já está acontecendo uma nova coisa, que eu acredito ser a inteligência artificial. Que inclusive não está sendo barrada nas plataformas de streaming. Não está? Não está Tem sendo muito barrada. artista compondo música. Pra caramba. Pra caramba. Não só artista compondo, mas artistas sendo criados. E coisa boa, não é coisa ruim não, tá? Eu vou criar uma música pelo chat GPT. Você acha que eu consigo? Consegue. Agora. Suno. E mais um monte dessas. E assim, quantas vezes a gente não se emocionou e chorou com uma música e você não sabe nem quem é o danado que tá cantando ali? É. Ou então, quem é o compositor. Quando eu ficava sabendo quem era a pessoa que tinha feito a música e a outra pessoa tinha dado voz, né, eu falava, mas eu achava que quem cantava era a pessoa que tinha escrito. E muitas das músicas não, né? Eles vão lá e compram, não sei como é que funciona, do compositor, né? E aí tem os compositores que ficou muito famoso, que falavam, essa música é minha, essa música é minha. Gente, mas eu não sabia. A rádio tinha muito disso. Sim. A rádio, quando anunciava uma música, falava, e agora ouvimos Espelhos d'Água de Dalto e Cláudio Rabelo na voz de Marina Lima. Era falado, você exaltava o compositor. Isso já não acontece há uns 20 anos. Cortaram isso porque precisa de dinamismo a rádio. Cortou, corta o compositor. E alguém pergunta quem é um compositor hoje? Raras são as vezes. Daqui a pouco vai ser raras as vezes que vão perguntar quem que é o cantor, ou quem que é a banda, ou qualquer outra coisa. Porque as músicas estão ficando boas. Então, você imagina as gravadoras que adoravam controlar todo aquele rolê, sendo donas de todas as músicas. Quando você é dono da música, o direito autoral ele é só pago somente a seres de espírito livre. Ou seja, você tem que ter alma. Se é um computador que fez, o computador tem alma? Não. Vai receber tem que pagar royalties para alguém? Não. Então, essa é uma ótima opção para as gravadoras. Tipo, eu tenho uma gravadora... Não estou falando para as gravadoras, mas para cabeça. quem não quer pagar royalties. Não vamos demonizar também as gravadoras, porque nunca se sabe sobre o futuro, né? Não, mas é uma opção... eu não vou gastar dinheiro com esse artista que vai me dar dor de cabeça. Vai lógico. Tipo, eu já faço uma música com qualidade, que eu boto assim... Eu não vou falar nomes, mas eu tive um artista muito grande que eu fechei uma campanha do Real Madrid com a Adidas, que ele precisava fazer uma série de ações ali e não rolou, cara. Não rolou. Quer dizer, rolou depois de muito grito, ameaça, treta, o cacete a quatro. Inteligência artificial, você vai lá, faz. Fez, muito obrigado, valeu, tchau. Não tem DR. O que tem de perfil de Instagram de mulheres sensuais... Isso é verdade. Com milhões de seguidores, criando OnlyFans e ganhando dinheiro, que nem existe, cara. Eu via recentemente, né, que eu sou desse ramo. Por exemplo, eu faço muita foto para loja, assim, né, que é o que eu trabalho fazendo isso. E eu vi que eles estão substituindo agora as modelos, né, por
por modelo virtual. Aí, tipo, No OnlyFans também? não sei. Aí eu já não entro na nessa moda, plataforma. na moda, né? Só que em relação à moda, tipo, mas como que a gente vai ver o caimento da roupa numa pessoa real? Vai ficar sempre Você perfeito. entende? Porque no modelo da internet, obviamente que vai ficar lindo, vai ficar perfeito o encaixe. Mas e numa pessoa real, com corpo real? Vai ficar melhor ainda. Como que vai ficar? Sim, Vai ficar só melhor que... ainda, porque vai ser feito Pois é, exatamente só que junto então, já eu com- acho que... Eu não tô entendendo por que eles foram criar essas modelos virtuais, sendo que as pessoas querem ver o caimento da roupa num corpo real. Então, é muito melhor você colocar uma pessoa ali e fazer as fotos com ela para as pessoas verem a roupa num corpo real e não num corpo virtual, porque você vai comprar um produto ali que você tá vendo que ficou bem num negócio ali, num boneco. Mas e em você? Será que vai ficar legal? Então, muito se questionou nos comentários que eu li sobre isso, sobre o caimento da roupa num corpo de verdade. Eu respeitosamente discordo. Porque hoje você pode tirar foto e digitalizar uma peça de roupa, tirar uma foto sua e falar, colocar essa roupa em mim. E vai sair. Ainda a tecnologia está evoluindo muito rápido. Eu recomendo para vocês, ou qualquer um que está ouvindo a gente aqui, se joguem de cabeça na inteligência artificial. Em 5 anos, 50% dos empregos que existem não vão existir do jeito que existem hoje. Não estou falando que vai sumir esses empregos, mas vai ficar completamente obsoleto o que você faz. Já Quem tem locutor. entender a inteligência artificial... Então, por exemplo, você pode falar, não, mas tem que ser desse jeito. Você pode orientar e criar o prompt correto para fazer isso. Coisa que talvez um gerente de marketing de uma loja não consiga fazer. Então, é obrigatório se jogar de cabeça na inteligência artificial, que não é só o ChatGPT. ChatGPT é a pontinha do iceberg ali. Tem coisas assim muito mais incríveis acontecendo, como códigos de programação, como a antecipação do que você vai querer consumir. Então, dentro da ONPM, a gente usa um sistema chamado Power BI, onde eu faço a previsão de que gêneros de músicas vão ser consumidos, por exemplo, no verão. Então, agora a gente está em agosto, já apostando o que vai acontecer no verão. Então, mas isso baseado em um monte de número. A gente joga um monte de 6 ou 7 inteligências artificiais que a gente tem, que vai criar um comportamento de consumo para a gente poder se preparar. Então, falar, isso aqui está funcionando, esse tipo de coisa. Então, isso que você passou, na verdade, já está até atrasado. O pessoal está fazendo. Infelizmente. Então, é que assim, eu acho que a inteligência vem para ajudar em muitas coisas. Só que tem coisas que é insubstituíveis. Sim. A relação humana é completamente insubstituível. Eu acho que veio para ajudar em muita coisa, facilitar muita vida de muita coisa. Só que tem coisa que realmente é insubstituível, não tem como, entendeu? Até porque a inteligência artificial, ela não pensa, ela processa. Por enquanto. E me fala uma coisa. Agora, com uma inteligência não artificial, você gosta de desafios, certo? Afinal, Adoro. você fez a UAN, fez um monte de coisa. Você topa ficar de frente com o Babi? Já estou aqui. Ó. Não está não. Nós temos um quadro aqui, aonde a nossa amiga Babi Porque eu fica de sinto que frente. eu vou entrar numa Vai. roubada, né? Você vai regredir pra quinta série, digamos assim. O estagiário, né, Babi? Olha, o meu estagiário, ele é uma pessoa assim que ele é da quinta série, ele não tem escrúpulos, entendeu? Ele é uma pessoa que ele joga assim no meu colo e eu tenho que fazer a pergunta, entendeu? A pergunta Eu sou só, obrigada a tá vendo? fazer as perguntas. Adoro. Tá Vamos tirando começar o corpo agora. Então vambora. Eu sou da quinta série, hein? Ai, meu Deus! Cuidado, quando tem microfone, a gente tem que se comportar. A gente é presidente, faz todas essas coisas assim, mas no fundo, cara, eu fico vendo aqueles rios de Instagram, assim, as coisas mais idiotas do mundo, cara. Que é o mais legal de ser. Nossa senhora, eu choro de rir com cada besteira, cara. Eu falo, não. Aí eu conto as piadas pro meu filho, meu pai, ele fala, ai, pô. Arthur, Só mais uma coisa, Fala. assim, tipo, a gente falou de vários talentos seus, assim, mas você também é um grande desenhista, assim, né? Você usa seus desenhos. O grande no desenhista, trabalho. ó, deixa eu dar um troco aqui. Não, na verdade é um hobby que eu tenho. Eu tinha quando era criança e recuperei na pandemia. De fazer desenhos. Eu começo com lápis, depois canetas pontas finas. E eu faço a colorização com giz de cera. E todos os desenhos são baseados em música. fez até uma exposição. Fiz uma exposição ano passado, cara. Algumas pessoas acharam que era legal, era bacana. Eu caí nessa, fiz a exposição. Inclusive, vendi algumas telas, toda com beneficente, a renda. E ó,
assim, é muito difícil ter tempo, porque eu gosto de tempo, parar, pensar. Mas tem mais uns 3 que estão pra sair, mas já fiz acho que uns 300 mais ou menos, cara. Multitalentoso. Eu gosto disso. A gente tem que ter hobby também, né? É lógico, de Com se estressar, né? De Não, alguma e forma. é engraçado porque música, todo mundo acha que a gente vive em festa, glamour, já é o nosso hobby. Não é, a gente ama isso, mas deixa eu fazer alguma outra coisa também. Pois é. É que a gente também trabalha, né? O povo não entende que o que é hobby deles é um pouco de trabalho pra gente. Nossa, e é uma dificuldade para você sustentar relações com as pessoas, seja amigos, namorada, família, porque todo mundo acha que fala, você vive em balada, né? Só tá em festa, veja você, queria não sua vida trabalha, por não? um dia. Você não trabalha, né? Música é tudo louco, né? Tudo bebe, tudo... Já falaram uma vez, trabalhar com música é só puta e drogado, né? Eu falei, gente, não é isso, é só uma pequena parcela. Arthur, sem palavras, obrigado pela presença. Mas não vai ter o pra frente com a Babi aqui? Calma, a gente fazer depois quinta série? frente primeiro com o Babi já. É o encerramento. Só que antes, quero te agradecer por estar aqui, né? Por aceitar esse meu convite doido, né? E deixa aí pra galera, principalmente pra galera da música, como eles fazem pra entrar na One, fazer a distribuição da sua música pela One. Bom, eu que agradeço o seu convite, assim, é irrecusável. Que não é só uma relação de amizade, mas eu tenho um respeito muito grande pra você. Ouço esse cara há muito tempo na rádio aqui também e te conheci hoje, Babi. Apesar de já ter ouvido seu nome várias vezes. Eu acho que eu faço pelos outros que eu gostaria que tivesse feito por mim. Sabe? Ou faço pelos outros que gostaria que fizesse por mim. Então, quando você me falou que estava começando... Não, vamos fazer e vamos colocar a máquina da ONPM, vamos fazer divulgação e vamos mandar bala, cara. Então, eu nunca vou falar não para as pessoas que eu sinto que têm esse coração bom querendo fazer uma coisa bacana acontecer. Então, a honra é toda minha estar aqui. Então, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Babi. Muito obrigada por estar aqui. E falar para aquela câmera... Como é que eu tenho que falar? Quinta Da série, One, não? quem quer colocar sua música na One, como faz? Deixar os contatos Instagram. da One, tudo. Acho que mais importante falar para essa câmera aqui, você que está me assistindo agora, estude, planeje. A música, ela é um emprego, uma profissão como outra qualquer. Então, o cara que vai ser engenheiro vai estudar, vai tirar diploma. O cara que vai ser contador, advogado, médico. Não adianta, se você quer ser o melhor no que você faz, vai estudar, vá se planejar. Dentro da ONPM a gente tem inúmeras ferramentas que a gente entrega ali. A gente tem Office Step também para as pessoas, tem tudo à disposição. Dentro do painel de controle tem até melhores práticas, melhores dicas. Fique de olho no ONPM Academy, que a gente faz uma vez por ano também para ajudar as pessoas. Mas não esqueça que a música ela é sobre paixão. Se você não faz com paixão, com vontade... Nem se preocupa em levantar da cama. Vai arranjar uma outra empresa, vai fazer outra coisa da sua vida. Você tem que ter amor pra caramba para poder trabalhar com música. Porque o sucesso, ele vai vir na hora que o universo decide que é a sua hora, não na hora que você quer. E eu falo por experiência própria isso. Então, o meu convite é, conheça as redes da ONPM. A ONPM tem 40 e tantos Instagrams por aí, mas o ONPM BR é onde você vai encontrar grande informação sobre o que a gente está fazendo aqui no Brasil, tá? E é isso, não deixe de acreditar no seu sonho, vale a pena, principalmente na música, vale a pena. E faça de verdade, não vá atrás do dinheiro, não vai dar muito certo. É isso aí. Tá obrigado, Arthur. E você aí, obrigado aí. Já curtiu? Já tá seguindo a gente? Se não tá, vai lá nas redes sociais, nos acompanha. E agora para você... Arthur e Babi, de frente com Babi. Arthur, eu quero me livrar dos meus CDs. Se eu te der 20, você vende 4 pra mim? Ai, gente, pelo amor de Deus, peraí. Arthur, você trabalhou em uma grande gravadora. Como reagiu a saber o que os piratas estavam fazendo por trás? Foi muito interessante porque sempre que tem um pirata, tem um canhão maior. Arthur, você trabalha para que as pessoas tenham prazer em ouvir boas músicas. Podemos dizer que a ONRPM pode se chamar de OnlyFans? Pode. Se a gente conseguir bater o faturamento do OnlyFans, eu vou ser one. Arthur, um cara formado em Harvard é um cara que lê muito. Tá com o livrinho aí agora? Eu ando, na verdade, sempre com um Kindle, porque eu posso ligar e desligar a hora que eu quiser. Eu não sei o que é o Kindle. Arthur, dizem que a opinião é igual dar a bunda. Quer dar a sua? Como diria o poeta Jalin Rabei,
É melhor não. Arthur, eu quero me livrar dos meus CDs. Se eu te der 20, você vende 4 pra mim? Só se você topar por 60, senão a gente 70. Gente, eu tô com vergonha. Por que vocês fazem essas coisas comigo? Ai, não sou eu. Imagina o Luciano fazendo isso, não ia ter a mínima graça. Arthur, você deve ganhar muitos ingressos de show, certo? Se seus amigos pedem, você libera 2 entradas? Eu geralmente coloco meus amigos pela entrada dos fundos. Pelo fundo é melhor, né? Ninguém percebe e fica na calada da noite. O que o Michel Teló disse quando te levou na sorveteria? Ai, se eu te pego? Ele disse, aumenta o som que eu gosto do Vanilla. Vanilla Ice. Arthur, no passado você escolheu trabalhar com música. Posso dizer que escolheu ser feliz lá atrás? Eu acho que o passado, ele já aconteceu, ele já é história. E o futuro nunca vai chegar. Eu não entendi, mas muito obrigada. Bora, 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 bora,